935-5888, com estacionamento próprio. São 8h05, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, nesse papo, hoje nessa manhã, com Roberto Henriques, Aloysio Abreu Barbosa, e vamos voltar aqui, Aloysio, você retomando aí a bola do bate-papo. Sapinto, jogador argentino, tem que passar mais a bola. Pega a bola e tá querendo ser dono do time. Então vou fazer uma entrevista. Você está querendo me dirigir, não me dirige. Eu sou entrevistado. Você é indirigível. Se o garotinho conseguiu, não sou eu. Vou nem tentar. Mas vamos lá, Roberto. Tem aqui as participações: Flávio Cruz Siqueira, aglomerados, desumanos do conjunto morar, infeliz. Ele faz uma jogo de palavras, né? Alocados, meio de canaviais, exemplo da Pera, desrespeito total com o social, sem creche, escola, uma mínima praça, no qual eu e muitos colaboradores criaram uma praça na Tapera 1, fomos capa da Folha, com muito orgulho e reconhecimento por esse trabalho. Um trabalho pelo social que meu pai, o filho de Joaquim Muilart, Joaquim Muilart me ensinou e tenho muito orgulho. Aqui o Arthur Bezevedo fake, não sabe receber uma crítica dos que acabar, reveja o programa e fale por si, estou certo ou não. Parece programa de jogo com Faustão, Arthur Bernardi. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, porque o português está um pouco complicado, mas enfim. Vamos lá. Você começou falando, a primeira pergunta que você se estendeu e voltou lá para o governo, aí falou de governos passados. 2020. Vou falar um pouquinho de menos de passado, um pouquinho mais de perspectiva do futuro. Mas nós temos que olhar para o passado. Sim, lógico. Olhar para o passado. Mas não quer dizer que temos que falar sobre o passado. Porque tem personagens de 2020 que não tem qualquer autoridade para... Deveria vir a público pedir desculpa e não pedir voto. Vamos tentar fixar na perspectiva de 2020. Você falou que olhar para você, porque você traz, e eu já tinha ouvido isso, acho que alguém tinha falado comigo, eu fiz essa análise sobre a proposta, estaria como proposta, que é um perfil mais experiente, né? Você tem essa passagem por 7 meses para a prefeitura, eu perguntei várias vezes, 7 meses, você não respondeu. Não foram 7 meses. Não foram? O maior período foram 7 meses? O maior período foram 45 dias. Mas eu fiquei lá atrás 30 e poucos dias, depois mais 17, outros baixos 15. O total foi quanto? O total, aí 70 dias, por aí, eu acho, 80 dias. Foi naquele negócio de Mocaibe na viagem, depois na decisão judicial, não é isso? Também. Teve uma época que ele foi para o Chile, não avisou nada. Porque ali... Você e Mocaibe tiveram uma convivência conturbada entre prefeito e vice, não é? Por quê? Porque eu estava sob juramentos, né? O vice-prefeito, eu fui um vice super discreto. As pessoas até dizem, como discreto, como? O que era a discrição que eu prometi? Eu nunca dei uma ordem a um secretário com o Mocaibe em exercício. Nunca. Muito discreto. Agora, uma vez o prefeito saindo e eu tornando-me prefeito em exercício, eu não poderia abrir mão das prerrogativas que o artigo 73 da Lei Orgânica confere aos prefeitos, bem como eu não poderia abrir mão da autoridade de presidir o colegiado de governo. Mas 2020, porque você falou que analisa que tem muitas pessoas faces novas, mas não tem um discurso tão novo assim. Pelo seguinte, olha, posso analisar. Exemplificar. Né? Você veja, por exemplo, o Rodrigo Bacelar e o Gil Viana. Você não vê eu chegar aqui e dizer assim, não, igual Pedro fez negando Jesus 3 vezes. Eu não o conheço, não. Eu, como disse aqui, eu fui desse veneno. Eu participei do governo, negar quem? do governo Garotinho, participei do governo do Arnaldo, fui vice-prefeito, né, dessa cidade, num período conturbado. Agora, o meu comportamento ali sempre foi um comportamento independente de todos eles, correto?
Agora, que autoridade tem o Rodrigo Bacelar, o Gil Viana, para questionar o modelo implantado pelos ex-prefeitos, inclusive a Rosinha, por onde eles crismaram, batizaram e benzeram o governo da Rosinha, no caso do Gil. E o caso do Rodrigo, né? tem um pecado original do pai. Eu não acredito em pecado original de criança, mas dos adultos eu já acredito, entendeu? Então, criança, né? então veja bem, então o Marco Bacelar foi um dos supedâneos, um dos sustentáculos de toda aquela desgovernança que foi o governo do Alexandre Mocaibe. Aí vamos lá. Vamos para o Caio. Sim, ele era presidente da Câmara. Da Câmara, sim. E benzeu, participou, indicou muita gente, entendeu como? Indicou muita gente. Não existe... Tem uma investigação na Campos Luz, né? Não é só Campos Luz, não. Ali é aquela farra. Ô, Luiz, hoje o pessoal critica o Rafael por causa de o RPA de 100 milhões por ano. Multiplica 38 milhões por 12. Eu estou falando só de Zé Pelúcio, Facilite, Cruz Vermelha e Nova Iguaçu, que Mocaibe herdou aquele vício de Arnaldo e continuou. Fora outras pequenas empresas que também tinham serviço de terceirizações na prefeitura. E os vereadores eram sócios daquelas indicações. Para você ter ideia, os terceirizados da José Pelúcio, que foram emprestados para a Câmara, um poder que tinha função, uma função de fiscalizar a prefeitura. Então, essa gente não tem autoridade para falar, né? Tipo assim, eu sou a política nova, é igual o Bolsonaro. 28 anos de mandato deputado federal. Mais velho impossível. Que era a política velha, entendeu? A política nova. Do centrão, entendeu né? Como? Cima, né? Então... O PP, né, que foi o partido PP. mais envolvido no... Exatamente. Olha, você pega aí, na Petrobras, quem mais tinha indicações era o partido do Bolsonaro. PP, o PP, o exatamente. Segundo PMDB, o PT vinha em terceiro. Mas então se apresenta para enganar a população, entendeu como? Então você que está em casa... Mas você acha que está nos assistindo... o Rodrigo traz os vícios, necessariamente os vícios? Se o pai errou, Rodrigo é culpado dos erros do pai? Não, diretamente não, mas ele foi beneficiário. Beneficiário, correto? Inclusive contratado. Rodrigo? Contratado daquelas empresas terceirizadas. Aí vamos lá, Vladimir, né? Qual a experiência que o Vladimir tem de administração pública? Talvez é o que você falou, ele possa ser um bom deputado federal. Tem feito um bom mandato, né? Então, eu não vou aqui colocar as culpas diretas. Essa questão da UF é uma questão importante. As culpas diretas, quem tem UF, culpa direta aí é o Gil Viana. Agora, eu não vou colocar a culpa direta de Bacelar em cima do Rodrigo, mas estou falando as culpas indiretas, entendeu? Né? O pecado original, o vício do cachimbo, etc. e tal. Então, o que acontece? O Vladimir, qual a experiência que o Vladimir tem, a não ser a herança do filismo? Hoje nós temos estabelecido o filismo, né? Então, qualquer experiência administrativa, qual a força de portaria que o designou, né, que o nomeou para ele exercer algum cargo no governo da mãe dele? Nenhuma. Caio, eu votei no Caio. Você votou em 2016? Eu votei no Caio. Por que eu votei no Caio? Eu comecei apoiando o Rogério Matoso. Chega um dia, o Rogério falou assim, eu já tenho um acordo com o Rafael Diniz, e tanto que depois é verdade que ele virou... Você rompeu com ele... Transformou-se... Você rompeu com ele... Transformou-se... Você não rompeu, você... Transformou-se em secretário de Rafael Diniz. Não no começo do governo. Entendeu? Mas vamos lá. Peraí. Você está falando de Rogério, deixa eu pontuar. Rogério, você em setembro colocou uma postagem no Facebook dizendo que ele não tinha decolado, que você ia apoiar, fazer voto útil em relação a Caio. Você falou em voto útil em relação a Caio. Que ele não tinha decolado. Você falou em voto útil em relação a Caio, uma coisa... você falou em voto útil. Eu não falei que ele não tinha decolado.
Olha, quem faz voto útil é porque optou por alguém que não decolou, por óbvio. Não, né? Você falou em voto útil, não Rogério, falou? O Rogério... Ou você não falou em voto útil? Falei em voto útil, Pois não, mas pelo menos isso. eu não o deixei. Não é pelo menos, eu não sou mentiroso. Você está me tratando como se aqui eu estivesse falando mentira. Eu estou perguntando. Todas as minhas falas aqui podem ser conferidas na minha história. Sim, eu li sua Na minha postagem, história. por isso estou perguntando. Aí, então, veja bem, mas A primeira pergunta você poderia ele responder. vinha dizendo que eu tenho um acordo com o Rafael. Eu falei, você está me desanimando, porque eu não gosto de apoiar nenhum candidato que já disse que vai perder. Eu vou com você até o final. Aí ali eu fiz a opção pelo Caio. E fiz a opção pelo Caio Viana, sabe por quê? Porque ele estava sem o Arnaldo. Porque quem implantou esse modelo perdulário, gastador, aqui na Prefeitura de Campos, quem implantou esse modelo perdulário, gastador, foi Arnaldo, que Mocaibe continuou e Rosinha continuou. Entendeu? E Rosinha continuou. Era o auge dos olhos, né? Aí que tinham que ter tratado com muito carinho. Era o auge tinha que ter dos planejado a cidade. Tinha que ter planejado a cidade, governado olhando para o futuro. E não fizeram. Por isso eu sou esse crítico. E foi um dos primeiros a fazer essa crítica. Então, você Caio... acha que a perda do apoio de Arnaldo foi não, que definiu a eleição de o Caio? Arnaldo vai ser um abraço do afogado em Caio. Vou lhe provar com números. 2016, você Sim, acha que a perda do apoio foi não foi não. Definiu? Não foi não. O Caio tinha aquele limite ali. Correto? Ele tinha aquele limite ali. Quer ver uma coisa? O Arnaldo, ele tem voto? Tem, eu não posso dizer que não tem. Não, sim, tem. Mas Arnaldo não é bom transferidor. Vamos analisar fatos. O Arnaldo apoiou a Ilsa para deputada federal e o Paulo Mafra, concunhado dele, para estadual. Eles tiveram, dada a estrutura que foi disponibilizada para a campanha dos dois, tiveram uma votação risível naquela época. Depois, o Arnaldo apoiou, Arnaldo no auge, apoiou o campista, né? Eu era até presidente do partido, do PDT, à época, apoiou o campista. Ele perdeu no primeiro turno e quase não foi para o segundo turno com o Pudim. Ele perdeu no primeiro turno com menos 20 mil votos. A chapa de Mocaibe comigo, nós perdemos no primeiro turno para Pudim. É a questão do teto de Garotinho. Chega no segundo turno. Chega no segundo turno. Vocês foram suplementares de 2006. Campista também foi a mesma coisa. Então. Em 2004, Pudim chegou na frente de Campista e Campista ganhou no segundo turno. Isso aí. E mais recentemente, ele apoiou Pudim para prefeito. Teve 2.800 votos. Em 2016, né? Apoiou agora, nessas últimas eleições, a Edilene, sua esposa, para estadual e Pudim para federal. Pudim teve mais do que 3.700 votos e ela 1.780 votos aproximadamente. Agora, Arnaldo tem voto, se fosse ele o candidato, ele teria voto? Tem um candidato fortíssimo, mas não é bom transferidor de voto. Isso não é um episódio só de Arnaldo. Vários políticos brasileiros que explodiam de votação, mas não eram bons transferidores de votos. Quem transferiu voto para você te apoiou, não vou dizer transferir voto, mas deu um apoio fundamental na sua eleição em 2010, foi Naim, né? Eleitoralmente, não. Não? Não, ele votou em Clarissa e fez campanha para ela. O apoio de Naim... Naim não foi fundamental na sua campanha para deputado em 2010? Eleitoralmente, não. Estruturalmente, sim. Eu sei e sou muito grato ao tamanho da importância que teve o Naim estruturalmente na minha campanha. Vou dizer por quê. Quando eu adoeço ali nas eleições, na pré-campanha da eleição de 2008, a Rosinha até insistiu para que eu fosse o vice-prefeito dela. Eu falei, não, eu não quero, eu venho candidato a deputado, vou resgatar a minha saúde. E eles assumiram o compromisso de me apoiar para deputado estadual. Mas quando chegou, e falei ao garotinho, para evitar briga, né? São 2 candidatos só. 2 candidatos. A estadual e um federal, como sempre foi na estrutura nossa aqui de Campos, né, do partido. Aí, chegou na eleição, garotinho lançou Davi, Pudim, Clarissa, Edno Fonseca, Nescau, mas não sei quem, uns 7 candidatos a deputado estadual. Não é isso? E a estrutura partidária, se consultar as contas, você pega o partido,
Pudim teve 1.200.000 1.200.000, 1.050.000 de repasse do partido a nível estadual. Eu tive 0. Clarissa teve também alguma participação que eu não me recordo aqui. E do diretório local, Pudim e Clarissa também tiveram contribuições e eu não tive qualquer contribuição. Entendeu? E quando chegou na campanha, na campanha, no exercício da campanha em si, Garotinho retirou várias pessoas que estavam me apoiando. Paulirano começou me apoiando, largou. Edson Batista começou me apoiando, largou a minha campanha. Henricão, Chicão e tantas outras pessoas começaram a sair da minha campanha, Garotinho, alocando eles, ou para Clarissa, ou para Pudim, ou mais para Pudim, ou para Davi. Entendeu? Aí, eu um dia fui parar no hospital, cansado, com exaustão da campanha, e saí do hospital e falei assim, olha, eu vou procurar o Naim. Vou lá, porque eu tenho que resolver essa situação minha, porque eu não posso, a campanha não pode ser um meio de morte para mim, de jeito nenhum. Né? Eu já ali não estou com a saúde fragilizada. Mas nem foi fundamental a sua eleição ou não? Aí eu cheguei, procurei o Naim, falei assim, Naim, você sabe que existe... Não, mas o seu juízo de valor, Naim foi fundamental a sua eleição já ou não? te respondi, estruturalmente, eleitoralmente não, porque então não foi. Nem votou, não. Ele foi importante, estruturalmente. Eu não, foi fundamental. Vou explicar por quê. Eu o procurei e falei, Naim, o prefeito é você. Eu queria te pedir para você, mesmo que seja escondido de Garotinho, porque eu estou percebendo que não tem qualquer estrutura partidária para mim, você me ajude a captar algum recurso para poder eu fechar a minha campanha. Aí que ele se torna importante. E aqui eu não tenho segredo nenhum. As contas da minha campanha estão lá. Aí ele arranjou uma doação de Paulo César da Embeg e arrumou a doação do Ari. Minha campanha sempre foi pobre. Eu, com pouco recurso, eu faço uma campanha. Então, nesse ponto estrutural, foi muito importante, porque eu não morri na praia. Agora, no plano eleitoral, sequer ele votou em mim. Sequer o Naim votou em mim. Ele votou na Clarissa. Entendeu como? Votou na Clarissa. E o Garotinho fez campanha para Geraldo Pudim e para Clarissa. Tanto que, no comício da Praça São Salvador, ele disse, se eu tivesse 2 votos, eu daria um para Pudim e daria outro para Clarissa. Entendeu como? E depois disse que eu traí, que ele me apoiou. Entendeu como? Ele tentou me atrapalhar e não consegui. Por quê? Eu vinha de um recal muito bom do meu mandato de prefeito e as pessoas firmes do grupo, né, e da estrutura da prefeitura, as pessoas firmes que não aceitavam a pressão, e poucas foram essas pessoas, como Avelino Ferreira, como a auxiliadora Freitas, né, me apoiaram e não me abandonaram. Isso aí foi importante. Essa eu não posso ser desonesto, porque eu não tive essa pequena parcela de ajuda da estrutura. Né? E Naim não chegou para nenhum deles para dizer, não, você não apoia o Roberto. Então, esse agradecimento eu tenho. Agora, não é o que Naim saiu falando por aí, que eu elegi Roberto Henrique, é conversa fiada. Não, aí não também não. Naim, eu vi alguns analistas falando isso, mas sua opinião é diversa. Esses analistas estão totalmente errados. Mas é tendência essa mesmo, não analisado quando não concorda. Ele não concorda, aí são fatos. Esses analisados, eles me perguntaram, eles me entrevistaram? Não, fizeram análise. É opinião publicada. Sim. É opinião publicada. Eu preciso diferenciar o que é opinião de fato, né? Mas, enfim, 2020, vamos ficar em 2020, porque o programa está chegando, estamos a 8h25. 2020, você começou a falar, analisando... E vou chegar a Rafael, faltou Rafael. Vamos falar, você falou de Vladimir, você falou en passant de Caio, você falou que Caio seria a repetição que o Arnaldo não transfere tanto voto assim, você fala o modelo perdulário que o Arnaldo começou no governo dele. Você falou em Rafael, citou, porque falou em Rodrigo Bacelar, falou em Joviano. Não, mas no Rafael não falei. Não falou não, pouco, não falei não. E fala também dos demais candidatos. Tem Zé Maria, Esses Beethoven. Esses têm legitimidade. O Zé Maria tem,
o Beethoven tem, Buxaú, o Marcelo Mérida o Buxaú tem, o Marcelo Mérida tem, correto? Agora, eles têm autoridade para questionar esse modelo aí. Agora, nos outros, eu não vejo essa autoridade. E em Rafael? Rafael, eu penso o seguinte, né? Eu nunca, quando eu falo aqui dos jovens, tanto o Rodrigo como Rafael, o Caio, o Vladimir, ou qualquer outro jovem, né? Sobre o jovem, né? Eu não posso, de forma alguma, torcer para eles darem errado. Seria até desumano de minha parte, né? Eu não torço para ninguém se autodestruir, né? E Rafael a mesma coisa. Eu não votei em Rafael. Eu fui um dos primeiros críticos da forma como ele inaugurou o processo de instalação e execução das políticas básicas da prefeitura. E vejo o seguinte, olha, Arnaldo esteve aqui nesse programa. Arnaldo fala muita lorota, entendeu como? Mas Arnaldo falou uma verdade aqui. Não há tempo mais para Rafael. Se eu fosse Rafael, se ele me perguntasse, né, ele até tentou, quis falar comigo 2 ou 3 vezes, uma das vezes falou por telefone, tratou que queria ir lá em casa tomar um café comigo. Eu falei, não, em casa eu vou. E manteve contato com você, Alexandre Bastos, secretário de governo. Também, né? Mas o Rafael também teve por telefone. Não, foi o que Bastos mantém contato com você com mais regularidade. Também, né? meu amigo pessoal. Então, se eu fosse Rafael, né, porque nada piora, Luiz, do que o Instituto da Reeleição. Isso foi uma coisa danosa para o país. Lá desde os antigos, né, na Grécia, existia uma figura chamada ostracismo, em que a figura era convidada a descansar a sua imagem. No Império Romano, né, cada cônsul também descansava depois do seu mandato, não é isso? E aqui, na República Brasileira, sempre houve isso também, de descansar a imagem, para depois vir candidato. Então, o Rafael, a meu ver, ele daria uma contribuição para a cidade, e uma contribuição muito grande para ele mesmo, para a biografia dele, se ele não fosse candidato. Ele chegasse, olha, porque eu sou um crítico, eu não falo mentira. Até porque as pessoas que estão nos ouvindo, eles percebem quando a gente mente ou quando estamos falando a verdade. O Rafael foi daqueles que pegou a prefeitura com maior dificuldade. Eu sou um crítico do modelo, né, administrativo dele, de medidas que ele tomou, as primeiras medidas, então, de cortar recursos sociais, né, por causa de um torresmo, ele perdeu o capado inteiro. Então, veja bem, o Rafael, ele chegaria, olha, eu peguei a prefeitura numa situação difícil. Difícil por quê? A arrecadação dos royalties caíram, não seria culpa da Rosinha, isso aí é da Câmara de Commodities. Mas recebeu as consequências da gastança, do modelo gastador de Arnaldo, Mocaibe e principalmente de Rosinha. Correto? Esse modelo gastador. Recebeu um comprometimento de receita que qualquer prefeito pegaria empréstimo. O problema não é o empréstimo. O Japão, ele tem um endividamento de 200% do produto interno bruto do Japão. O Brasil está em torno de 100%. O Brasil investe errado porque esse dinheiro é para pagamento da acha que com esse da sobra de caixa. Para julgar, alguém agora, compraria o Japão futuro de Campos? O Japão, ele investe em tecnologia, ele emite títulos da dívida pública, mas ele investe em tecnologia, investe em educação. Então, se a Rosinha, naquele momento de crise... Você acha que alguém hoje compraria os royalties de futuro de Campos? A Caixa, o Banco do Brasil, alguém compraria com esse julgamento do STF aí na porta? Não, mas o negócio foi lá atrás. Nós não Sim, podemos mas analisar agora você falou empréstimo. Agora... Acha que solução era empréstimo? Agora caberá à União regulamentar, se caso, né, a gente não pode dizer que já está consumada a coisa. Realmente, se acontecer, tá muito bem encaminhado.
será... Desastroso. O prefeito deveria pegar a chave da prefeitura e entregar ao Congresso Nacional e ao STF. Essa é a minha opinião. Que isso começa lá atrás. As primeiras reuniões da Confederação dos Municípios... Pacto Federativo. Eu estive lá. O Paulo Zilkowski, que começou com esse negócio de querer tirar os royalties de Campos. Eu estive lá, na reunião em Brasília. Eu estava prefeito. Eu falei assim, tire o olho gordo dos nossos royalties. Nós não reivindicamos os royalties da energia, os royalties da mineração, do nióbio, do sal. Nós não. Nós queremos o que é nosso, do petróleo. Entendeu? E falei para ele, a pauta dessa confederação dos municípios deveria ser maior participação dos municípios, né? O fundo de participação ser maior. A questão de adequar os ISS de banco, de cartório, da energia elétrica, que é roubado do município descaradamente, né? Os bancos aqui em Campos pagam 1/5 do que deveria pagar de ISS, né? Porque é quem manda no Brasil. Quem Mas manda você no falou Brasil. empréstimo. Você acha que hoje teria como se fazer empréstimo? Aí, naquela época, justificaria até, entenda bem, pegar aquele adiantamento, mas não para fazer o que Rosinha fez. Se ela pegasse para investir em políticas públicas perenes, sim. O problema ali é que ela pegou pensando eleitoralmente. Correto? Jogou um pool de obras ali, irresponsavelmente. Então, ali foi o erro dela. Correto? Inclusive, algumas abandonadas pela metade. Palácio da isso? Cultura, Mercado Municipal. Lá, os nossos amigos lá de Goitacazes, do Parque Saraiva, coitado, estão lá, né? Sim, Parque Saraiva. Então, veja bem. Então, o problema não é dever. Eu falei, o Japão deve mais do que o Brasil, 200% do PIB, mas ele pega para investir. O Brasil pega para pagar juros e amortização da dívida. Então, aqui também, se a Rosinha tivesse pego esse dinheiro para investir em políticas públicas perenes... Ah, mas, enfim, isso já foi. Agora, você acha, a pergunta é, você acha que alguém se interessaria em comprar os royalties de Campos futuros? Eles interessaram. Agora, nesse momento. Não, agora nós não podemos trabalhar... É igual vender casa beira-mar Tafona. Agora nós não podemos pegar... se Neco não tem valor venal nenhum. Se Neco tivesse feito o projeto que eu deixei pronto lá, não teria. A inapetência dele, né? Neco, ex-prefeito da Barra? Eu entreguei o projeto pronto, eu e NPH. Era aquele projeto de minha autoria. Não o projeto arquitetônico, mas a indicação legislativa de minha autoria. Entendeu? Quem trouxe o pessoal do NPH ali fui eu. Para contenção no mar. Entendeu? Fazer o que fez Espírito Santo. No Espírito Santo, lá, que se parece muito com coisa que é Conceição da Barra. Que se parece mais do que a questão de Marataízes. Então, o Rafael, a meu ver, ele deveria dizer, olha, eu vou dedicar esse resto de mandato, não tenho apoio a prefeito algum, eu vou ser magistrado, vou procurar entregar a prefeitura da melhor maneira possível. Você faria isso se estivesse no lugar dele? Hein? Você faria isso se estivesse no lugar dele? Eu não faria porque eu tomaria outras medidas, não precisaria eu fazer, sabe por causa de quê? Eu teria dado conta do recado. Ele não deu? Não deu. Por quê? Não deu porque ele não tem vocação para ser prefeito. O prefeito, Aloysio, ele é um animador de consciências. O prefeito, ele é alguém que tem que ter vocação de presidir o colegiado. E Rafael demonstra que não tem essa vocação. Correto? Em quê? Ele não dirige o governo. Quer ver uma coisa? Exemplifica. Ele delega, mas a gente não percebe a cobrança. Quer ver uma coisa? O governo dele, todo mundo deitou no falatório de culpa o governo anterior, culpa o governo anterior. O governo anterior tem culpa sim, mas ele deveria pegar o quê? A Secretaria de Controle vai apurar, vai auditar essa prefeitura. Agora o resto do governo, vamos trabalhar. Quem trabalhou demonstra algum tipo de trabalho. Por exemplo, eu gosto muito do menino da Fundação do Esporte. O Rafael Twin. Ele fechou os ouvidos para cantarola e foi trabalhar. Entendeu?
Agora, como que... Tinha uma experiência pregressa aí das ostras, né? Como que o esporte das município, ostras, né? o município que paga um contrato de limpeza pública e a cidade está imunda. Aqui mesmo, quando eu cheguei em frente à rádio, que sujeira! Que sujeira! Você vai na porta da Secretaria de Promoção Social, onde por lá entra todo dia o secretário Marcão, a sujeira que tem lá na frente. Entendeu como? Depois, se paga arrecada só da contribuição dos munícipes, 37 milhões para a iluminação pública, tem uma empresa contratada para iluminar a cidade e não se ilumina. Esse foi o segredo meu de eu sair bem avaliado. Peguei os contratos e fiz os contratos funcionarem. Quem tem contato para limpar vai me entregar 100% da limpeza para receber os 100% do contrato. Quem tem poste para iluminar, vai me entregar 100% do serviço. Por isso nós iluminamos a cidade. Qual o segredo que tinha? Depois, olha, eu resgatei 40 e tantas ambulâncias naquele curto período. Reformamos 48 ambulâncias e comprei 11. Humberto, vamos chegando no final do programa, falar em partido. Você falou que teve com o pessoal do antigo PPL, né, e PCdoB. São essas legendas mesmo? Eu vou caminhar por aí, entendeu? Mas está fechado está fechado. Eu vou fazer... O diretório estadual? Já, o diretório estadual esteve comigo ontem, o João Batista, que é o presidente. Ontem ou anteontem? Você falou sábado? Sábado, antes de ontem, desculpa. Antes de ontem esteve comigo lá e teve o Irapuã, que era o presidente do PPL. Vamos caminhar por aí, mas tem outra peregrinação que o campo progressista de Campos tem que fazer, a meu ver. Tem que conversar. Primeiro, para, numa atitude de preocupação com Campos, de responsabilidade histórica, se juntar para evitar que se regressemos a um modelo anterior, perverso, ou que também caia nas mãos de pessoas que não têm qualquer autoridade. Né? Vai faltar legitimidade, credibilidade, autoridade para poder Quem que você acha que não tem autoridade? Governar. Eu já falei aqui. Não, mas... O Gil Viana não tem. Você fez críticas. O Bacelar. Tipo de crítica, não. Hein? Você fez críticas pontuais, mas quem não tem autoridade para governar? Já te falei. O Gil Viana não tem. O Bacelar não tem. Rodrigo Bacelar. Né? O Caio perdeu. Agora... ele abraçando o Arnaldo, perdeu. O Arnaldo é que implantou. Quem teve mais recurso proporcional foi Arnaldo, porque Arnaldo pegou o município com um crescimento exponencial do royalties do petróleo, com uma folha de pagamento baixa, com uma folha de custeio baixa e com uma folha de investimento baixa. Ali foi o segredo. Foi. Rosinha teve mais dinheiro em números absolutos, correto? Para esse pessoal, mas a máquina estava inchada já. Para esse pessoal, Rosinha, Arnaldo, Mocaibe, não tem perdão, não tem desculpa. Você fala do inchaço da máquina, não é isso? Não só o inchaço da máquina, de pessoas, e do custeio também. Mas também o custeio desregrado. Sim. Ô Aloysio, quanto que custa todo mundo tinha uma linha telefônica da prefeitura, caramba. Todo mundo tinha uma linha telefônica, o secretário tinha, o filho do secretário tinha, a parenta do secretário tinha. Quanto custa manter um CEPOP? Sim, aquilo ali é um investimento que eu bati contra, correto? Bati contra. Para limpar, iluminar, aquilo ali é muito caro, vigiar. Sim. E não tem utilidade. Desnecessário, ali ficou mais de 200 milhões. Mais de 100. Não, mais de 200, 100 milhões a obra física. Cento e tantos milhões a obra física. Você fala de custeio. E equipamento. Tá. E equipamento. É igual o caso aí da UF. Chegaram 25 milhões? Sim. Não, vão vir aí no lançamento do vai acabar a obra física e o equipamento. Não, entendeu como? São 2 prédios, a ideia é concluir um prédio. E o equipamento para esse um prédio. Entendeu como? Então, e começa a fazer o quê? Você começa a gerar despesa fixa. Sim. Porque o problema, se você constrói, a partir da construção e da entrega, despesa fixa. E a despesa fixa, ela vai consumindo, se fosse uma despesa fixa, promovendo as pessoas, né, com um custo-benefício, né, alto, tudo bem, né, mas
gastou assim, ó, sem qualquer critério, não pensaram no amanhã. Você pensa o seguinte, um jovem que nasceu em 98, quando os royalties começaram a crescer, hoje ele é pai de família. Estragaram gerações essa gastança. E eu me sinto, olha, diante da minha consciência, diante do povo de Campos, eu sinto-me, não fiz nada de especial, apenas fiz o meu dever. Eu não me calei, eu me coloquei, eu paguei preços e pago preços altíssimos, né, até por pessoas que me incompreendem, entendeu? Você quer ver uma coisa? O eleitor de Arnaldo está aí rindo, o Arnaldo vai voltar. Arnaldo hoje não poderia ser o prefeito do coração como muita gente pensa. Mudou. Lei de responsabilidade fiscal. O fluxo de caixa é outro. Já vi LRF, né? Entendeu como? O fluxo já vi LRF. LRF foi no governo Fernando Henrique. O fluxo de caixa é outro. Veio junto com o né? real. Você para pagar, você hoje para transferir 10 mil para minha conta, você tem que explicar para quê. Por conta disso que ele está até hoje e eu explicar por quê. Entendeu como? Legislação eleitoral, ele não pode se candidatar, né? Entendeu? Então, você vê... Mas a LRF, com todo o respeito da LRF, foi o Fernando Henrique Cardoso. O preço... 94. O preço... Arnaldo sim, mas os municípios, né, tiveram prazo para as regulamentações disso. Entendeu? Foi regulamentando. Então, tudo mudou. Então, o cara que está achando que Arnaldo hoje vai poder dar emprego a ele e à família inteira, pode tirar o cavalinho da chuva, não vai conseguir. Entendeu? Por isso que tem muita gente que está aí contra o Rafael, não é por a população, sim, tem todo o direito de reclamar. Todo o direito de reclamar. O governo anda mal. Agora, os entes políticos que estão aí reclamando, né, é porque ele não consegue fazer chover pão do céu, e não consegue mesmo. E ninguém vai conseguir mais. Como Arnaldo fazia, como Rosinha fez e como Mocaibe fez. Então, esse lado... Só para te dar um exemplo... Eu tenho que ser justo. A matéria que a gente começou falando aqui no início do programa de José Matias. Estou falando em valor nominal. Estou falando com correção de inflacionária. Nos 8 anos de Rosinha, a Folha fez esse estudo de levantamento. Só PE, participação especial. A média, sem correção... é de um pouco mais de 120 milhões. A média de Rafael é 40 e poucos milhões, dá menos de um terço. Né? Isso sem correção. É verdade. Ela só teve uma queda em 2015. Não, estou falando na média de 18 anos. Na média, mas em 2015, 2016... né? Assim, caiu o preço da commodity. Em 2016, ela teve 387 milhões. Já em 2017, subiu o valor do royalties, né? O barril de petróleo subiu, foi para 503, Rafael teve. Depois, em 2018, Rafael teve 699 milhões. Né? Em 2019, você está falando de royalties e PE, né? Eu usei só PE. Royalties e PE. Eu usei só PE. E 2019, até setembro agora, ele já recebeu de participação especial e royalties 353 milhões. Entendeu como? Agora você imagina... Os campos são maduros, né? Você imagina, quando Arnaldo assume esse município em 98... Estava no auge. Que Arnaldo tinha ali 300 mil, eu não sei se era cruzado, mas eu me lembro assim, na época, de repente passou para 800 por mês. Em um ano passou para 1 milhão por dia. Daí 2 anos passou para 2 milhões por dia. O gordo ficou doido. Ficou igual o Jajá O gordo emagreceu. Não, emagreceu agora. Ele ficou igual o Jajá do Zorra Total. Eu tô doido. E começou a gastar sem qualquer critério. Ali se implantou uma estrutura, né, que Mocaibe não teve coragem para fazer a ruptura, apesar de eu ter estimulado. Foi eleito por ela, né? Que a Rosinha não teve coragem para fazer essa ruptura, correto? E Rafael hoje... talvez um peso. Rafael hoje não tem... talvez um peso. Não acredito, não. Mas estava ensaiando, não? Não acredito, não. O campista não tinha vocação para o executivo. Entendeu? Estava ensaiando. Não tinha vocação. Nunca vai saber, né? Foi um bom parlamentar, mas não tinha vocação para o executivo e faria um governo pior do que o de Mocaibe.
Porque o governo pior não é só no campo da corrupção, História, né? é o funcionamento dele. Se o vovô não fosse morto, estava vivo. Essa história não existe. Não é história, ele travou a máquina. O Mocaibe foi um bom prefeito, um bom prefeito provisório, como presidente de Câmara e assumiu. Foi um bom prefeito, Mocaibe, tanto que ele foi eleito. Tanto que eu incentivei para candidatar. Ali quem definia o candidato do partido, ali já não era nem mais a questão Arnaldo. Arnaldo queria o Dante, ó. Arnaldo queria o Dante. Dante Pinto Lucas. Porque quem tinha a maioria no partido era eu. Porque enquanto Brizola foi vivo, mesmo Arnaldo retornando para o PDT, o comando do partido aqui sempre foi meu e dos meus companheiros que sustentamos aqui com o Brizola no momento mais difícil do partido. Então, o Arnaldo Viana, eu faço essa maior crítica sobre ele, entendeu? Porque ele tinha todas as condições ali no início. Era mais fácil, né? E faço mais pesado também com a Rosinha e com o Mocaibe, também porque eles tiveram condição de fazer essa ruptura e não fizeram, correto? O Rafael, sabe qual é o problema do governo Rafael? Rotina. Eu já falei por telefone isso para ele. Prefeito, o problema do seu governo é rotina. Só delega e não cobra, parece, dá essa impressão. Entendeu como? As pessoas não estão influídas. É igual o seguinte, na roça, quando você queria fazer um passarinho cantar bem, você influía ele. Como que você influía? Chegava a gaiola, hoje não pode mais, né, que seria crime ambiental. Mas estou falando dos antigos. Colocava um passarinho cantador perto dele para ele influir, chamava-se esse passarinho está influído. Então, ele não conseguiu formar colegiado. Olha, o que eu dizia quando eu era prefeito? Eu dizia, não existe prefeitura, não existe secretaria, existe prefeitura. Vamos prefeiturar. Eu sou o presidente desse colegiado. O segredo para eu ter saído tão bem avaliado, reabrir ponte em 4 dias, né, que a ponte General Dutra fui eu naquele período, eu que abri, portanto não foi só o rasgo lá o rasgo ficou famoso, virou meme. Isso? Então é o seguinte... Estava começando um negócio de meme naquela época. Resolveu, rapaz, resolveu. Agora, tinham que fazer o projeto. Se eu ficasse, eu teria feito. Se o povo confiar a mim, né, eu virando candidato, essa função, nós vamos fazer. Inclusive, sabe o quê? A fraqueza de Arnaldo e Mocaibe gerou, sabe o quê? Essa ponte é horrível. Nós poderíamos ter trocado com o Estado por 3 pontes. O valor dessa ponte poderia ter feito 3 pontes de borda a borda. Correto? Porque a ponte ela matou o mercado municipal e matou a antiga Salubran, Tancredo Neves. Ela é muito feia. E né? outra coisa, e outra coisa, assassinou historicamente, eu como historiador, eu faço essa crítica, a ponte histórica Marcelo Martins. Assassinou, correto? Esteticamente. Então por quê? Porque faltou prefeito, cara. Pera lá, aqui a cidade tem comando, correto? Você não precisa ser autoritário, você tem que comandar a cidade. Correto? O prefeito não pode abrir mão do comando. Beto, vamos chegar ao fim, não vou nem perguntar. Eu ia perguntar sobre o Jorginho e Virgílio, mas é difícil encaixar as perguntas às vezes. A gente deixa para a próxima. Não, pode perguntar. Não dá. Vou ter tempo. Mas eu falo sobre a Câmara. Não, mas não dá tempo mais. Não dá tempo? Não dá tempo, porque agora nós temos compromisso comercial. Eu estou vendo aí um pessoal ameaçando romper com o Rafael. Que autoridade tem esse pessoal, né, rapaz? Não, Jorginho não. O erro de... Não estou falando de Jorginho, estou falando do pessoal que fala em romper. Mas eu falei de Jorginho, você falou de Câmara. O pessoal que fala em romper. Porque eu disse antes, assim, vamos falar da Câmara. E você sim, mas falou. A gente não vai ter então, que autoridade tem esse pessoal? Justamente o primeiro erro de Rafael, sabe qual? Ele ganhando a eleição como ele ganhou, foi ele fazer presidência de Câmara. Ele tinha que ficar de magistrado. Porque aí ele fez o quê? Ele começou a compor o apoio antes de assumir. Ele ia compor esse apoio, devagarinho, como os antigos. Nós temos que aprender muito com os antigos, devagarinho ia compondo o apoio. Aí custou caro uma eleição de Marcão, teve que dividir o governo igual os soldados romanos dividiram as vestes de Cristo. Entendeu como? Dividiu o governo. Fizeram indicações, né? Aí, indicações muito mais eleitoreiras do que técnicas, podia ter usado
O servidor de carreira, como eu usei, olha, o meu secretário de obras foi quem? Servidor de carreira, Costa. Podemos empurrar para O meu para frente, Roberto, senão não dá. Não estou sabendo. São 8h50. Não, mas eu não É, estou não sabendo, dá. eu nem relógio tenho. Olha, É. eu ganhei um relógio Não, com mas 10 eu já anos. te falei, Mas, Roberto. te agradece. Eu já te falei. Eu ganhei um relógio com 10 anos de idade e dei para o Mas meu tem irmão. tempo, tem tempo. Dei para o meu irmão. Tem tempo. Entendeu? Porque eu não uso relógio. Temos uma Então vocês grade. que têm que me alertar. Estamos tentando, Não, entendeu? mas já falamos. Sempre um prazer estar com você. Claro, você é um eu tenho papo certeza maravilhoso, que vocês, mas infelizmente nós temos sem que ir ao querer que ser comercial agora. arrogante, vocês vão sorver essa entrevista. Se Deus Eu quiser. não tenho dúvida disso. E nós vamos a um pequeno intervalo. Os ouvintes vão pedir para eu voltar aqui. Luiz, Depois você vai... Depois temos um direto da redação rapidinho também. E sugerir também da gente conversar amanhã ou depois, o dia que você achar interessante, sobre essa decisão da ANEEL sobre as placas solares. Vamos cobrar agora. Quer dizer, a pessoa pode ter energia solar, mas vai ter que pagar E por nós ela. vamos fazer a despedida agora? Não, nós já despedimos. Mas deixa eu dar um bom dia para Sim. Não, só para eu tenho que falar que amanhã a gente vai estar entrevistando, e quarta-feira, Você vai ao Rio. É quarta que tu não vou estar aqui, Uhum. eu vou ver a semifinal lá no Maracanã. No Maracanã. Tudo bem. Então, quarta e quinta, Arnaldo vai pegar, eu volto na sexta-feira. Exato. Então amanhã nós vamos estar entrevistando o... Esqueci o nome dele, o rapaz da torcida do Flamengo, da embaixada do Flamengo aqui. Quer te falar mais alguma coisa, Roberto? Não, eu quero só assim aproveitar, né? Tiago Correia, da embaixada rubro-negra aqui em Campos. É um projeto de embaixadas e consulados do Flamengo, né, para chamar a torcedor para perto, uma maneira de contribuir. Uhum. E vamos estar aqui falando sobre essa semifinal de quarta-feira, né? Uhum. Depois de 81. Você já tem a de sexta também ou ainda não? A de sexta talvez eu vá ficar aquela sugestão sua, mas a gente É muito boa. conversa depois. Conversamos depois. E ele vai vir aqui falar sobre essa expectativa, que o Flamengo não chega a uma semifinal de Libertadores desde 81, né? Então já tem algum tempo. Verdade. Vai pegar o Grêmio, tem a vantagem do 0-0, que é a vantagem quase... Não, mas nós vamos vencer 2-0. Vamos ver. Eu acho que... Tomara. O Grêmio cresce. De todas as competições do mundo, eu sempre falo isso aqui, todos os torneios, é que mais importa a tradição. E o Grêmio tem 3, o River tem 4 e o Boca tem 6. Então, o Flamengo tem uma só. Ele implica E além do mais, comigo, viu, Marco Antônio? é uma das Marco mais Antônio, difíceis também. Ele implica comigo, Não é mas só a tradição, é difícil. há tempos atrás, há cerca de 3 meses, E nem eu tive a estava chance de falar no da história de esporte. Neemias com ele e Bacelar. Eu estava no esporte, Maravilhoso. eu estava no Sport TV assistindo, aí alguém falou assim, quem inventou chutar para um lado e olhar para o outro foi Muricy Ramalho. Eu entrei e falei, alto lá. Eu quero aqui concordar e referendar o que disse o jornalista Aloysio Barbosa, que quem inventou isso foi Mário Sérgio. Quer dizer, você vê O que... Vesgo, né? O Vesgo. Você vê que o carinho que eu tenho com ele, mas ele me implica um pouco. Mário Sérgio, Não implica. que jogou no... Eu vou ser garotinho, tem a mesma característica. Se deixar, Não. a pessoa faz uma pergunta, vocês ficam 3 blocos respondendo. Não, mas você também me interrompe. Ué. Eu tenho que interromper, Não, Roberto. não, você Eu tenho que pergunta e interromper, pergunta em Roberto. cima. Roberto, agora quem vai eu te interromper sou eu. Então eu quero agradecer, né, Por favor. aqui a presença, estava assim, com muita vontade de vir aqui, entendeu? Quero vir mais vezes. Sei que os ouvintes vão pedir para vocês me trazer mais vezes aqui, Ok. entendeu? Quero, assim, cumprimentar todos vocês que nos acompanharam e saibam que eu estarei na condição de pré-candidato peregrinando. Hoje estarei conversando com a executiva do Partido dos Trabalhadores, à noite, 8 horas da noite. Estou já conversando com outras agremiações do campo progressista para a gente tentar construir esse projeto para resgatar Campos e colocar Campos no devido lugar, no rigor das nossas tradições históricas. Valeu, Roberto. Vamos a um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho nós temos o direto da redação e voltaremos com o melhor da música para você aqui na Folha FM. A rede de drogaria